Boa noite, gente. Todos bem-vindos, todas e todas. Hoje a gente vai estar falando sobre o método Kusumodaki e como que esse trabalho pode ser uma carreira próspera, né? Então, eu já trabalho com esse método há mais de 30 anos. Então, é, na verdade, é como uma missão de vida mesmo, né? Então, eu vou esperar um pouco as pessoas entrarem. É... Então, é... boa noite, Regina. Boa noite, Salos. Boa noite. Então, há mais de 30 anos, quando eu iniciei esse trabalho, ainda chamava massagem ayurvédica. Então, e no decorrer desse tempo, a Kusum, a criadora do método, né, ela foi mudando o nome, né, desse trabalho, dessa terapia, né, que ela pede para a gente chamar de terapia, porque é mais do que uma massagem, é uma terapia corporal. E também a Kusum fala que mexe até na alma, né? Então é um trabalho bem profundo. Quem já experimentou sabe do que eu tô falando. Então eu vou chamar os Salos para a gente vai fazer um bate-papo. Então eu vou chamar os Salos só um pouquinho, gente, que eu não tenho muita prática. Opa, minha câmera tá virada. Oi, Salos. Olá, boa Vamos se, noite. vamos se ajeitando aqui. Eu, como anfitriã pela primeira vez, Ihu. tô bem jurássica aqui, né? Apanhando, mas então, tudo bem, Salos? Tudo bem, tudo bem. Você me escuta bem, Gabi? Sai bem o áudio? Escuto. E o meu, como é que tá? Tudo certo? Tá ótimo. Aham, tá muito bom. Beleza. Então, todo mundo que já entrou, boa noite. Então, como eu estava falando, há mais de 30 anos que eu conheci essa terapia e aqui em Florianópolis, e foi como uma paixão à primeira vista. E costuma, para a maioria das pessoas, costuma ser assim, paixão mesmo, né? Porque quem já recebeu, quem já fez curso, sabe do que eu estou falando, né? É algo muito profundo mesmo, né? Enfim. E tudo bem aí, Salos? Tudo Você bem. quer falar, quer se apresentar, quer falar alguma coisa? Ah, sim, com certeza. Sim, nossa, a yoga massagem ayurvédica foi uma paixão mesmo à primeira vista, assim, quando eu vi né, quando eu entrei em contato com ela a primeira vez, eu falei, nossa, é realmente com isso aqui que eu quero trabalhar. E fiz o meu primeiro curso em 2018 com outra professora. Tua E aí, voz, oi? tua voz está falhando um pouco, tua voz está falhando um pouco. Deve ser a internet, né? Conexões. E aí, É, depois de um tempo, eu comecei a acompanhar a professora Guerli, né, no Instagram, nas redes, e aí eu disse, nossa, eu quero muito conhecer essa pessoa, né? E aí, o ano passado, a gente entrou em contato, né, Guerli, fui fazer o curso com você de sim, aprofundamento técnico. sim. Oi, Magni, tudo bom, querido? E aí, depois fiz mais cursos com a Gelly e aí tô grudado nela aí, né? Já vai fazer quase um ano, né? Sim, Então, muitas águas já rolaram, né, desse tempo para cá, né? sim. E aí, E
E você vê, assim como eu, né, que eu grudei na Kusum, assim que eu pude, né, assim que eu conheci, eu grudei na Kusum. Então é muito importante a gente ter um mestre, né, e que a gente acompanhe mesmo, né, enfim. Então Ah, é isso, né. é isso mesmo, eu sentia muito assim. Eu já trabalhava com a técnica há 4 anos, e aí quando eu entrei em contato com a Guerra e disse, nossa, agora é o momento de me aprimorar, né? E senti bem assim esse lugar da mestra, né? Me lapidando, fiquei muito à vontade assim para receber os teus ensinamentos e estamos aí, né, prof? Agora com mais vontade ainda de se aprofundar e melhorar na técnica, no método. Sim, sim. Porque não tem como a gente começar e parar de estudar esse trabalho. Aliás, tudo na vida, né? Mas esse trabalho, ele é muito minucioso, então, até assim, às vezes, no primeiro curso você pega a parte mais geral, assim, do trabalho, né? E depois vai refinando aos poucos, né? E cada vez que você faz um curso, é sempre uma novidade, sempre uma ficha que vai caindo, né? Então é muito importante a gente estar sempre em conexão, né, com um professor, trocar com os colegas, enfim, estar sempre estudando, né? E aprendendo também, né? Porque cada cliente que a gente atende é um universo que a gente descobre, que a gente faz contato mesmo, né? Uhum. Ó, então, fazendo uma pergunta para você, Salos. Como que é trabalhar com a IMA? Eu tô vendo ali que a Madu, né, perguntou. É. É uma benção, né? Realmente uma benção, assim, poder estar em contato com. Eu acho que a IMA é yoga puro, assim, né? Eu considero a IMA como yoga. E como eu também trabalho com Kundalini Yoga, com a yoga terapia, eu considero tudo complementar. É yoga, né? É yoga. Você está em contato com muita meditação, muita harmonia, assim, e com esse lugar de energia vital, né? Você está o tempo todo respirando, meditando e poder proporcionar isso para as pessoas, né? Tenho me descoberto como massagista, assim, né? Me conectado muito com as mãos, com os pés, e é uma técnica muito, muito inteligente, assim, né? É perceptível, assim, as pessoas quando elas chegam de um jeito, né? Num estado, e quando elas saem depois da sessão, né? Acho que essa é a maior bênção. Depois que termina a sessão e que a pessoa, né, você olha para a carinha dela e diz, uau, né, mudou mesmo, em uma sessão. Sim, conseguir contribuir com a melhora de um ser humano, né? Então, isso é muito gratificante, né? Então, só isso já é muito legal, né? Só isso já vale o nosso trabalho, né? Uhum. E prof, assim, também, acho que dentro do tema que a gente se propôs a trazer, né, é interessante, eu acredito, quem está pensando em fazer o curso, né, de yoga massagem ayurvédica da terapia, é, pensar também como é que é, se essa pessoa, esse terapeuta, ele vai trabalhar com uma massagem avulsa, assim, né? Se não vai mais trabalhar com esse paciente, se existe a possibilidade de um tratamento, se existe, por exemplo, de uma pessoa vir e receber várias sessões, né? Durante muito tempo, por exemplo, pacientes que você tem aí, se existe isso, pacientes que você atende já há alguns anos e que sempre estão com frequência recebendo a yoga massagem. Sim, eu tenho um paciente que às vezes até eu me perco, a gente se perde nas contas, né? Mas eu acho que é 2007 que ele está comigo, né? Então, assim, ele já tem 80, não, 92 anos. E então, assim, é muito rico, assim, você ver o quanto uma pessoa que já tenha, que tem essa idade, como pode ainda modificar a estrutura corporal, né?
Então, porque às vezes a gente pensa, não, se eu estou na manutenção, já estou no lucro, né? Mas ainda tem a possibilidade de melhora, não só manutenção, né, do alongamento que a pessoa tem, mas de poder aprofundar ainda, né? Então, esse cliente está comigo desde 2007, né, como eu falei, e faz regularmente, só não faz quando ele viaja ou quando eu viajo, né, quando a gente tem algum compromisso, mas ele faz regularmente, assim, como qualidade de vida mesmo, né? Então, você pode receber esse trabalho como qualidade de vida, né? Isso é um investimento que não tem preço, né? Mas também você pode receber uma sessão avulsa, e normalmente as pessoas procuram, né, uma sessão avulsa quando estão com algum problema, né, tipo emergência, né, enfim, tudo bem, ok, mas a diferença que faz um trabalho, assim, de algumas sessões, porque à medida que a gente vai fazendo, o corpo ele vai avançando, abertura, não só em termos de estrutura, de, no caso, alongamento de articulação, enfim, mas também na parte emocional, porque à medida que você trabalha com a parte das estruturas do corpo, você está trabalhando também com a parte emocional. Então, você vai avançando no corpo e na parte emocional também, né? Então, por exemplo, escápula. Escápula a gente chama de asa, as nossas asinhas, né? Então, se a escápula está fechada, a pessoa tem dificuldade de alçar voos, né? De ir além, de atrás de desafios, enfim, né? Então, à medida que a gente vai abrindo essas asas, essas escápulas, a pessoa voa mais no mundo, ela vai atrás de mais, eu não diria dificuldade, mas de desafios, né? Então, a pessoa se torna mais livre nesse caso, né? Então, você pode fazer no mínimo 10 sessões, pode ser um dia sim, um dia não, só não pode ser todo dia, ou uma vez por semana, enfim. Então, a gente pode organizar um trabalho nesse sentido, né? Uhum. Que eu posso acrescentar assim da minha vivência aqui eu tenho pacientes também que me acompanham, né, desde 2018 e é muito rico ver o impacto que a yoga massagem ayurvédica traz assim para a pessoa, né? É, enfim, quando eu percebo, né, que o paciente está precisando dar aquele up, aí eu recomendo, vem uma vez por semana. Aí ele faz essa Sim, sequência, né, faz um mês, né, de 4 sessões seguidas, depois ele faz uma manutenção, vem uma vez a cada 15 dias. E sim, ter a abertura também de muitas pessoas que nunca receberam nenhum tipo de terapia e quando vêm para a IMA se impactam assim, né, porque ela trabalha muito sim, com essa conexão com o corpo, né? Eu acho que todos nós hoje sim, estamos muito afastados assim, né? Pensamento e corpo, né? Sentir e corpo muito distanciados. E aí uma traz sim. isso muito forte, assim, essa conexão, né? Porque, na verdade, é um trabalho terapêutico mesmo, né? Então, ela não tem como desassociar uma coisa da outra, né? É um pacote só, né? O teu corpo, tua mente. E a maioria das pessoas nem consegue, né? Assim, parar, dar um tempo, né? Parar e receber uma sessão, porque hoje em dia as pessoas cobram não o ser, mas o ter, né? Então, enfim, mas eu acho que se você parar um pouco e cuidar de você mesmo, aí já começa a prosperidade, né? Que na verdade é o tema da nossa live, né? Que é você cuidar de você mesmo, porque prosperidade não é só a questão financeira, mas é você ter saúde para usufruir da parte financeira e ter amigos, familiares para compartilhar, né? Então, a prosperidade eu vejo nesses três quesitos, né, do
Uhum, juntando esses três quesitos, né? uhum. Com certeza, com certeza. E fora os amigos e amigas que se faz, né, durante o curso e depois essa possibilidade de trocas, né? Sim, sim, Porque o sim, sim. terapeuta Lima também tem que receber, né, prof? Sim, ter pessoas para compartilhar, né? Família, às vezes, não é só família de origem, né? Mas os amigos acabam se tornando uma grande família. E o grupo agora, Método Kusumodak, né? É uma grande família, né? Os Modakers, que a Kusum é nossa. Agora ela não fala mais nem mãe, ela fala que é nossa avó. Bonitinho. Então a gente tem uma avó aí que coloca a gente embaixo das asinhas dela ainda, né? Graças a Deus, né? Uhum. Tem uma E pessoa ela, fazendo e uma ela, pergunta ali também, prof, depois. Ah, aí como? tem uma pessoa fazendo uma pergunta ali depois. De quanto tempo vocês fazem a sessão? Então, depende, assim, no máximo 1 hora. Então, o que importa não é o tempo da sessão, mas é você realmente fazer o que a pessoa precisa, você direcionar o trabalho e ser, vamos dizer assim, assertivo, né, naquilo que você está fazendo, né? Então, quando as pessoas, algum cliente novo me pergunta o tempo, assim, é o tempo que é necessário, né? Às vezes 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, né, no máximo, para a gente trabalhar aquilo que é urgente naquele momento, porque a gente não vai resolver todos os problemas numa única sessão. Então, por isso, mais uma vez, eu reforço a questão de fazer um tratamento mesmo, né? E aí a gente vai aos poucos avançando, né? E buscando, às vezes, as coisas que estão mais escondidinhas lá, né? Então, e trazendo e fazendo essa modificação de estrutura mesmo, né? Para a vida, para usufruir mais a vida, né? Uhum. Respirar mais, porque a gente, inclusive, tem os três pilares, né, que fazem parte desse trabalho, que é a circulação sanguínea, a respiração e o prana. Então, quanto mais a gente respira, mais prana a gente tem no corpo, e quanto mais sessão a gente recebe, a gente tem uma melhora na circulação sanguínea. Então, o prana, à medida que ele está circulando no nosso corpo, a gente não tem doença. Parece simples, mas a maioria das pessoas não respiram, não tem uma circulação sanguínea boa e não tem prana circulando no corpo, né? Então, esse é o objetivo do trabalho, né? Ter o prana, porque às vezes a gente encontra um nó, uma tensão, é onde não tem prana circulando, onde tem uma doença, é porque não tem prana circulando no corpo. Próximo curso, a Manu perguntando. Manu, é de 4 a 13 de novembro, a gente vai fazer o próximo curso aqui no Solarion. Uhum. Vai ser um curso, então, prof, seguido, assim, 10 dias corridos, é? É isso, né? 10 dias vai ser uma imersão, porque é realmente o que a Kusum sempre pede para a gente. Claro que ela entende quando não é possível aqui no Brasil, né? Mas na Índia sempre foi nesse formato imersivo. Então, e aí justamente a gente entra de novo nesse quesito que é um dia após o outro, recebendo massagem, aprofundando. Então, o corpo, ele não tem o tempo de voltar no processo antigo, né? Porque a gente está sempre trabalhando em cima das questões, né? Então, a gente vai avançando de uma forma muito profunda. Então, não é só a pessoa se torna um terapeuta, mas a pessoa também se transforma como ser humano. Então, esse é o começo de tudo, né? Essa transformação do ser humano. Então, aí depois, um ser humano melhor será um terapeuta melhor também, né? Então, começa sempre pelo terapeuta, né? Então, por isso essa questão, né, de ser, que a Kusum pede para a gente fazer no formato de imersão, né? Uhum.
E trabalhando assim com a yoga massagem também, prof, é interessante falar, claro, de mim, da minha vivência, mas também percebendo nos pacientes que recebem, né, com uma certa frequência, com assiduidade, essa reconexão com a pessoa fica mais sensitiva, ela volta, né, volta a sentir assim. Então a gente durante o curso vai passando por esse processo de abertura, né, uma abertura muito amorosa assim, né, porque a Ima ela é amorosa, ela não Sim, é aquilo que vai e sim, rasga de uma vez, sim, não, ela vai abrindo aos poucos e aí você vai conhecendo sim, dimensões de você mesmo, né, diferentes. sim. E eu percebo isso nos pacientes, assim, né? Como ela traz muitos alongamentos, muitas trações, né? Muitos movimentos. Como você falou, você sendo assertivo, você vai naquele lugar que aquela pessoa traz naquele momento. Mas também, se ela vem com uma certa frequência, as queixas vão diminuindo e aí você vai conseguindo avançar, né? Indo em questões mais profundas, Exato. né? É, E a tu vai pessoa vai conseguindo aprofundar. e a pessoa vai aprendendo a receber massagem. Eu percebo também que tem pessoas que chegam aqui e quando vão receber a massagem, né, não respiram, parece que está ali dormindo, né? Você está fazendo massagem numa pessoa dormindo e aí de repente aquilo vai despertando e ela vai sincronizando com a respiração, né? Vai criando um hábito de receber a massagem e vai ficando cada vez mais perceptiva assim com o próprio corpo, né? E com outras dimensões também, né? Além da física. Sim. E citando uma frase célebre da Kusum, que o corpo é como uma flor, ele vai abrindo aos poucos, pétala por pétala. Então, reiterando o que você falou, o corpo ele vai se transformando aos poucos, e a Kusum chama o corpo de templo. E a gente não pode entrar num templo sem tirar o sapato, sem pedir licença, e o corpo é da mesma forma. Então, eu não posso avançar num trabalho sem saber do limite do meu cliente, né? Porque e a Kusum sempre bate em cima dessa tecla, assim, né? Seja, a gente trabalha no limite. Claro que a gente tem que ter a percepção de que aquele limite a gente pode ir um pouquinho mais além, inclusive para que aconteça o alongamento, né? Então a gente não deixa o cliente na zona de conforto, mas também não machuca. Então tem uma grande diferença da dor que está machucando e a dor que tá ajudando, que está abrindo o corpo, né? Então, mas isso é a prática mesmo, né? A gente vai, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai tendo essa prática e essa sensibilidade para saber, né? Quando que eu vou um pouco mais além e quando que eu não vou. Então, essa percepção, né, inclusive a Kusum chama de meditação, e eu acho, sou suspeita, mas uma das melhores meditações quando eu estou fazendo a sessão, que você entra nesse trabalho e esquece de tudo, simplesmente está ali, percebendo o corpo, não só o corpo, a respiração, percebendo tudo que vem do teu cliente, né? Então, isso é muito importante, que não seja um trabalho mecânico. E outra citação da Kusum, faça com o coração. Então, quando você está conectado coração com coração, vamos dizer assim, é essa leitura. Então, você vai entendendo, é como se fosse uma dança, você vai dançando junto, você não é mais cliente e terapeuta, você é a própria massagem, né, o próprio trabalho. Então, é algo que deixa de ser, digamos assim, que a gente explica, a gente simplesmente, isso simplesmente acontece, porque a gente tá ali inteiro, completo, né? Não tá pensando em outras coisas, simplesmente está percebendo o nosso cliente. E isso é muito rico, né? Quando a gente está aberto para perceber. E aí que a gente vai tendo o retorno
né? O cliente vai dando as informações para a gente que a gente precisa, para onde que a gente avança. Então, às vezes eu falo para os alunos mesmo, não se preocupem, né, em decorar, mas sintam o cliente e com tudo que a gente, porque o aluno ele recebe a sessão, recebe massagem durante o curso também. Então ele vai criando uma memória que não é só na mente, mas ele vai criando uma memória corporal, e isso também é muito rico para quando for dar a sessão, lembra, porque tá ali, tá vivo, tá pulsante no corpo, né? Então não tem como esquecer, né? Quais os caminhos para manter o fluxo do paciente constante? Oi, Nanda, tudo bom, querida? Então, isso é muito particular, assim, né, Nanda? Porque para mim, assim, sempre foi a forma como eu me coloco no mundo. E se você vibra na escassez, você vai ter escassez. E se você vibra na abundância, você vai ter muitos clientes. Então, eu sempre falo para os meus clientes, né, e para mim mesma, a gente tem que vibrar na abundância. E, claro, fazer a nossa parte, que é a divulgação, né, tanto de... Hoje em dia a gente tem muitas mídias, as mídias sociais, né, então, assim, usar elas a nosso favor. Então, isso é algo muito, assim, importante, que a gente é, é, que a gente consiga fazer essa conexão, né, com essas mídias sociais, né, e de trazer para a gente esse, isso a favor, né, e a Kusum também fala muito sobre essa questão de prosperidade, né, ela fala que esse é um trabalho que a gente não precisa ter medo, em relação a valores, porque ali é um trabalho que vale muito. Então, às vezes a pessoa acha que cobrando pouco vai ajudar, enfim. Mas eu acho que, assim, não é o valor em si, mas é aquilo que a gente sente, que a gente não fica em débito com o cliente, não se sente em débito com o cliente, nem sente que o cliente está em débito com você, que ninguém tem essa sensação, né? Porque é muito ruim quando você dá uma sessão e você cobra muito pouco e acha que poderia ter cobrado mais e então você não está feliz. Então, o mais importante é que você esteja feliz com aquilo que você está fazendo. E o valor pode ser uma troca, pode ser qualquer coisa, mas que você tenha essa sensação de, ok, isso tá tranquilo, né? Fui bem paga, né? Nesse sentido, assim, né? Você tem alguma coisa para acrescentar, Salus? Ah, eu estava aqui me escutando, estava imerso no teu ensinamento, teacher. E sim, o que eu posso dizer também, vai fazer 5 anos, né, que eu trabalho com o método. Como massagem, é a única massagem que eu trabalho, né? Uhum. Eu digo para quem está iniciando como terapeuta ou quem pensa em iniciar como terapeuta IMA, de ter paciência, porque você também vai se transformando como terapeuta. Tem um período de aprendizado, tem um período onde você vai conhecendo seus limites, assim, né? De atender 2, 3 massagens Sim, por dia e aquilo vai te transformando. Você, como terapeuta, você também vai sendo transformado, porque, como você falou, sim. é uma dança. Então, tem coisas assim que você vai lapidando, né? Então, tem momentos do estudo, né, para ir se formando como terapeuta. Aí se forma no curso de terapeuta IME e vou sair atendendo 100 pessoas no mês. Opa! Então tá, se dá conta, mas não é assim, né? As coisas acontecem com paciência E e assim, confiança. só reiterando o que você falou, em números de clientes, né, diários, a Costum fala sempre que o último cliente que a gente atende, que você tenha a mesma energia de quando você atendeu o primeiro, né? Então, que você esteja conectado com o teu bem-estar, né? Porque é isso que você precisa, né?
Porque se você sente cansaço, você não rende a mesma coisa, é diferente. Então, que você tenha a mesma energia na última sessão, igual à primeira. Então, esse é o pré-requisito, assim, né? Até porque é a manutenção de prana no corpo, né? O terapeuta trabalha com prana, então você vai começando a compreender e vai aprendendo também como manter esse nível de prana, né? Respirando muito, então vai criando também uma questão de respiração consciente. E ter paciência, sim, porque a IMA, mais que tenha a divulgação, ela também é algo, o paciente que gosta, ele volta, ele fala para outros, então você vai, ao longo do tempo, vai criando uma cartela, né, de pacientes, de clientes, assim, Sim, sim. e É, esse é o melhor, essa é a melhor forma de divulgar, né? Você fazer um bom trabalho, e é o que a Kusum fala, né? Não se preocupe, faça um bom trabalho, que o resto vem. Então, à medida que você faz um bom trabalho, um cliente vai indicando o outro. E a gente, hoje em dia, como eu falei antes, né, a gente tem as mídias sociais, então a gente une as duas coisas, né? Fazer um bom trabalho e que o nosso cliente, tudo que a pessoa gosta, ela vai divulgar para a família, para os amigos, né? Vai ter retorno nesse sentido, né? E sempre, isso que eu sempre falo, né? Faça um bom trabalho. uhum. Prof, e uma última pergunta, assim, dentro do tema que a gente se propôs, uma pessoa, um terapeuta que resolve fazer o próximo curso, né, que decide fazer o curso, né, do método, ele pode fazer disso a sua principal ocupação profissional, né? Tem retorno financeiro, como que é, né? Sim, eu vou responder também a pergunta da Fábio. Oi, Linda. O próximo curso ele vai ser iniciante. É, 10 dias, o trabalho igual o que você fez em Fortaleza, né? 10 dias, um trabalho consecutivo de imersão. Vai ser imersão, sim. Tá, então, qual foi a mesma pergunta? Repeat. Se a pessoa que decide fazer a formação, né, o terapeuta que decide se formar em terapeuta IMA, ele pode fazer disso a sua ocupação profissional principal, vai ter retorno Principal. financeiro. Sim, Uhum. sim. Eu sou prova disso, né? Eu sempre, desses mais de 30 anos, desde 1990, esse sempre foi não só o meu carro-chefe, mas o único trabalho, né? Então, assim, que assim, eu passei por vários outros tipos fiz vários cursos, mas nunca nada bateu assim de forma tão profunda quanto esse trabalho da Kusum. É aquela história de paixão mesmo. Aí eu vivi a minha vida inteira, primeiro como terapeuta, né? Há vários anos, e depois, desde 2003, ensinando. Então, eu me sinto uma pessoa extremamente próspera com esse trabalho. Tinha uma pergunta ali, se já fiz um curso, posso fazer aprofundamento com você? Imer, na verdade, você pode fazer o curso que sempre, de uma certa forma, ele não é um aprofundamento, mas cada curso que você faz sempre te dá assim, você está lapidando o teu trabalho, né? Então, na verdade, o curso de aprofundamento, que era avançado, a gente agora não está dando mais. Mas cada curso que você faz, eu não sei com quem que você fez a formação, mas sempre tem um olhar diferente. E agora a gente tem o olhar do Instituto, né, em cima de todo o trabalho. A gente tem uma apostila única e também todo o trabalho está sendo ancorado pelo Instituto, né? Então, a certificação, a filiação, então, assim, é tudo, eu não sei também há quanto tempo que você fez, mas é tudo, assim, não exatamente novo, mas
unificado, né? Muitas coisas novas, muitas coisas, porque a Kusum mesmo, esse trabalho sempre foi muito orgânico, né? Então a Kusum sempre, a gente achava que a manobra era de um jeito, a gente fazia o curso com ela, depois era de outro jeito, porque ela sempre tinha um outro olhar sobre aquela manobra, né? Então ela sempre foi aprofundando, sempre foi criando, então é sempre novo, né? E se eu posso acrescentar, eu fui conhecer a Guerle porque fui fazer um curso de aprofundamento, vindo de outro curso, né? Com outra professora. Sim, E realmente eu percebi que era uma outra pegada, era um outro jeito de levar a mesma técnica, né? Talvez as mesmas sim. posturas, as mesmas manobras, mas com um outro olhar, né? A professora, que é a Gerli, lapidando de um outro jeito, assim, né? Trazendo pontos muito específicos que para mim, Gerli, nos cursos, o que melhorou muito no meu atendimento depois que eu comecei a aprender com você foi realmente uma questão de precisão na manobra, sabe? De finalizações, de se manter, o terapeuta se manter, né, numa postura, né, enquanto está Uma fazendo. postura. A Sim. Kelly cuida muito, assim, né, a postura do terapeuta, assim, o alinhamento do paciente e do terapeuta também. Então, isso para mim me deu um grande salto, assim, dentro do meu conforto, dando massagem, né, como terapeuta, doando, e eu acredito que como É, sentido pelos pacientes também, né? então, lembra do que eu falo? Em primeiro lugar, o terapeuta, em segundo lugar, o terapeuta, em terceiro lugar, o terapeuta. Então, na verdade, eu brinco com isso, mas o terapeuta ele tem que estar bem, porque ele estando bem, aí a atenção vai para o cliente. Se o terapeuta não está bem, a atenção vai para ele, né? Ele vai ficar, se ele tem uma dor, ele vai ficar dando atenção a essa dor e não vai focar no que o cliente precisa, necessita, né? Então, é importante que o terapeuta esteja bem, né, para poder fazer um bom trabalho. Então, se você não está se sentindo bem, se você está, no caso terapeuta, né, gripado, enfim, algum desconforto, primeiro respira, cuida de si, medita e depois você vai atender o seu cliente, que você precisa ter uma energia, porque na verdade não é um trabalho assim simples de fazer, né? Ele exige muito do terapeuta, né? Então, é um trabalho que é feito no chão, né? Você precisa muito, assim, estar muito bem a parte articular, joelhos, mãos, né? Então, assim, é importante que a gente cuide muito do nosso corpo e por isso também essa minha atenção no na postura dos alunos, né? Então, eu sempre falo, né, meu olhar de educadora física, né? Então, eu não consigo não, assim, fazer essa correção durante o curso, né? Porque é algo para mim que grita sempre que eu vejo, né, um aluno numa postura errada, porque o aluno vai se machucar, pode não se machucar numa primeira sessão, mas digamos que trabalhe 20, 30 anos com a mesma técnica e numa postura errada, uma hora o corpo vai gritar, vai lesionar mesmo, não vai mais conseguir trabalhar com essa técnica. Então é muito importante cuidar do próprio corpo, porque a nossa ferramenta de trabalho é o nosso corpo, né? Somos nós mesmos, né? E aí eu acho que daí você adiantou também um pouco do que a gente vai trazer semana que vem, né? Que a gente vai fazer uma outra live semana que vem e vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Quinta-feira, né? A gente não vai poder fazer na terça, mas a gente vai fazer na quinta-feira, né? Sempre nesse formato assim, né? De bate-papo, tranquilo, né? Uhum. E aí, prof, só então falando, né, para as pessoas, para a gente ir se despedindo, ver se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, e falar um pouquinho do curso, então, falar de novo das datas que vai ter, aonde que vai ser, como que vai funcionar. Então, de 4 a 13 de novembro, vai ser uma imersão,
aqui no Solarion, no Rio Vermelho, e tem hospedagem também, se alguém quiser vir de fora, a gente tem hospedagem, então fica aqui no local, tem uma praia próxima também, pode ir na hora do almoço, final de tarde, ou mais cedo também, né? Porque a gente começa às 9, então dá um tempo também de dar uma caminhada, enfim. Então, aqui no Rio Vermelho, de 4 a 13 de novembro. Uhum, uhum. A Manu acho que perguntou alguma coisa. Ah, ela Hum, você, né? não, Você respondeu. Aham. não, não. Então é isto. Então eu só não sei como terminar aqui a live. Prof, tem uma opção depois para você gravar, né? Lembra de colocar ali quando você encerrar a Então, live, você então, gravar. então. Aí E, tem uma setinha, tem uma pessoa, tem um. Onde que eu clico aqui? é, e agradecer, né, todo mundo que esteve aí nos ouvindo, Sim, sim. participando. Não, com certeza. Muita gratidão a todo mundo que está aqui. E também pode depois, né, no meu Instagram, no Instagram do Salos, mandar alguma pergunta, ou no direct, ou no feed também, né? A gente vai estar respondendo todas as dúvidas, né? Valores, enfim, tudo isso a gente pode estar respondendo lá no direct. E muita gratidão por todos, por todas. E vamos ver como é que a gente termina essa live agora. Boa Vai noite, lá. gente. Gratidão. Boa noite, prof. Boa noite.